Então, eu falei dessa dica aqui que vai facilitar a busca de artigos científicos, que vai fazer com que a sua busca fique mais definida, fique mais dentro daquilo que você realmente quer pesquisar. Então, tanto a base de dados Cielo quanto o Bireme, que é a próxima que eu vou falar, a gente, quando for utilizar mais de uma palavra-chave, é preferível que use o termo em inglês, and, ao invés de usar o termo em português, e. Por exemplo, no exemplo que eu dei, que eu utilizei fonoaudiologia e síndrome de Down. Nessas duas bases de dados, Cielo e Bireme, é melhor a gente utilizar o termo and, ao invés de e, utiliza o termo em inglês em letras maiúsculas. And, síndrome de Down. Deixa eu escrever aqui como geralmente a gente escreve. Fonoaudiologia em letras maiúsculas, and síndrome de Down. Então, não tem segredo, é utilizar as palavras-chave, só que ao invés de usar o i, né, que é na nossa língua em português, a gente utiliza o and, que é a palavra i em inglês. Por que que isso é importante? Porque vai ampliar a minha busca. Geralmente existem muitos artigos publicados em inglês. Então, eu posso utilizar os meus termos, minhas palavras-chave, e eu utilizo esse termo em inglês para fazer a junção das palavras-chave. Outro termo em português que a gente pode utilizar é o ou. Por exemplo, eu estou pesquisando um artigo na Cielo ou na Bireme que fale ou de fraturas ou de luxações. E aí, ao invés de eu usar o termo em português ou, eu utilizo em inglês, que é or. O-R. O-R. Então, eu estou pesquisando um artigo que fale ou de fraturas ou de luxações, e para isso eu utilizo o termo or. Então, não tem mistério. Quando eu quiser somar duas palavras-chave, ao invés de eu usar o e, eu utilizo o and, que é o termo em inglês. E quando eu estiver procurando um artigo que trate de um tema ou de outro, eu utilizo o termo or, ao invés de utilizar o termo ou. O termo or é o termo utilizado em inglês. E outra dica que eu dou é para definir o termo exato que eu quero. Eu utilizo aspas. Como assim, professora? Por exemplo, se eu for fazer uma busca e eu vou querer, e eu utilizo a palavra-chave idade. Quando eu coloco assim, idade, lá na barra de buscas, a internet o site, né, a base de dados, quer dizer, a base de dados, ela vai me dar termos que contenham esse nome, esse termo, idade. Por exemplo, gravidade. Ela pode me trazer um artigo que tem o termo gravidade. Felicidade. A base de dados pode me trazer um termo ou um artigo que tenha um termo felicidade. Por quê? Porque eu coloquei lá como palavra-chave idade. E tanto a palavra gravidade quanto a palavra felicidade tem o termo que eu utilizei, a palavra-chave que eu utilizei. Para evitar que isso ocorra, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar
aspas. Então, se eu coloco entre aspas a palavra idade, os artigos que a base de dados vão me apresentar, eles vão ter o termo específico idade. Vai ter especificamente esse termo. Então, quando eu uso as aspas, eu estou definindo exatamente o termo que eu busco. Outro exemplo, hipertensão arterial. Se eu colocar esse termo, hipertensão arterial, nas bases de dados Cielo ou na Bireme, as bases vão me trazer artigos que contenham esse tema. Pode trazer hipertensão pulmonar, porque hipertensão pulmonar contempla o termo hipertensão. Pode trazer hipertensão gestacional, eu contemplei o termo hipertensão. Pode trazer o termo pressão arterial. Pressão arterial, porque aqui, ó, tem arterial, eu contemplei o termo. Então, quando eu não coloco aspas, a base de dados tende a me trazer palavras que tenham o termo que eu escrevi. Só que quando eu coloco aspas, eu defino exatamente o termo que eu quero buscar. E aí, se eu colocar entre aspas hipertensão arterial, a base de dados vai me trazer artigos que contemplem exatamente o tema hipertensão arterial, ok? Vamos voltar lá para a Cielo.